Olá, eu sou a Patrícia Larentes, está no ar o nosso programa Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. O programa nosso aqui, que estamos iniciando essa nova edição, esse novo episódio, digamos assim, um programa que está focando nos direitos das mulheres e falando sobre vários assuntos relacionados à pauta das mulheres. Hoje comigo, a Karina Page, psicóloga e também presidente do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui de Bento Gonçalves, e a soldado Elza Ribeiro está aqui com a gente, representando a Patrulha Maria da Penha, um programa da Brigada Militar Estadual, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Hoje, aproveitando, a gente vai dar sequência ao tema da violência contra as mulheres. A gente vem do mês Agosto Lilás, que já foi falado um pouco no programa anterior, um mês que marca a data de aniversário dos 18 anos da Lei Maria da Penha, e também o Agosto Lilás, que é dedicado aí à conscientização para o fim da violência contra as mulheres. Então, para iniciar o nosso programa de hoje, esse nosso bate-papo sobre um tema sensível, um tema difícil, mas que é importantíssimo de ser cada vez mais falado, cada vez mais revisitado, e é por isso que eu vou abrir esse nosso bate-papo com a Karina, nossa psicóloga, presidente do CONDIM, falando aí da importância de se falar sobre a violência. Não é um tema fácil, as pessoas não gostam de falar sobre isso, e muitas vezes isso dificulta ainda mais os direitos das mulheres de se abrirem e de terem esses direitos preservados. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, ouvintes, Olá a todos e todas que nos escutam, a Elza também, uma alegria estar com ela aqui, já tivemos outra oportunidade juntas no Café Colonial, Elza, do CONDIM, e estamos nesse propósito, de poder trazer informações em várias frentes, de várias formas, a respeito dos direitos das mulheres, A gente precisa, para que haja desenvolvimento social, que as pessoas caminhem juntas, e deixar para trás um período de desigualdades e caminhar para frente no sentido de uma igualdade, de um aproveitamento de todos os talentos para o bom desenvolvimento do nosso município, numa maneira mais ampla também. A questão da violência, como a Patrícia falava, é uma questão fundamental, até porque a violência, a gente pensa sempre que é lá aquele último degrau da violência, que às vezes ocorre até o feminicídio, ou a violência quando a gente pensa em termos de quando uma mulher é agredida fisicamente por um homem, mas existem muitas formas de violência, e a violência ela vai se estruturando, ela vai aparecendo de modo muito sutil às vezes, até chegar nesses pontos mais extremos, Então, quando a gente identifica isso, quando a gente percebe, a gente consegue corrigir rotas nos próprios relacionamentos entre homens e mulheres, nos ambientes corporativos. Hoje, ao falar de violência doméstica, a gente vai falar um pouco mais dos relacionamentos, que é ali que nasce muitas vezes esses modos, aparecendo muito sutilmente a violência, mas que vai se desenvolvendo, acaba que se torna assim algo cultivado, vai se amplificando e vai tornando cada vez mais grave, até chegar numa via de fato, como o pessoal da polícia diz, que é uma agressão física, antes dela agressões verbais, a violência psicológica. Então tudo isso é um tema caro, é um tema importante da gente estar conversando, A gente pode ir trocando ideias e informando, e as pessoas irem refletindo, se posicionando quanto a isso. E Karina, como tu achas que... Como a mulher pode identificar? Eu sei que é uma pergunta, que a gente poderia ficar aqui horas para responder, mas como a mulher pode, num primeiro momento, identificar que ela está sofrendo uma violência? Seja do seu parceiro, seja no ambiente de trabalho, E que ela deve denunciar. Isso, a denúncia, ela é um ponto, uma atitude, uma conduta que se pode tomar quando a violência
ela tomou uma proporção, né, em que a pessoa, o casal, a família, né, já não consegue lidar mais com a situação entre eles, né? Claro, existe toda uma etapa antes, né? Mas acho que também vale a gente falar aqui de relacionamentos onde existe desigualdade, onde existe uma perspectiva na nossa sociedade, às vezes muito machista, que coloca as mulheres num lugar e os homens no outro, né? As mulheres aqui e os homens aqui, né? Aqui embaixo, aqui em cima. E isso já é meio a cultura, né? Por isso o trabalho que a gente tem, na verdade, é bem gigante, porque é mudança de cultura, né? Então o comportamento é um aspecto da cultura. Tem muitas coisas, pressupostos, né, anteriores. Então, que a gente às vezes naturaliza, a gente acha que é normal, que a mulher, ela é o papel dela mesma assim, é ficar quieta, é, né, ser dependente muitas vezes financeiramente, é trabalhar em casa, é ser a responsável única pelo trabalho doméstico, pelo cuidado dos filhos, né? Isso às vezes não se questiona e as próprias mulheres crescem aprendendo que deve ser assim e culpadas quando isso não consegue ser feito, quando elas ou não desejam, ou não fazem bem, ou não conseguem fazer, ou querem ter uma outra perspectiva de vida, né? Então aí começa muitas vezes os conflitos entre os casais e, claro, nessa cultura muito machista, né, para quem, né, opera desta maneira, muitas vezes assim, o homem proibir a mulher de ver seus familiares é um fator, é um sinal de alerta, né? Quando a gente pode até pensar, né, que eu vou sugerir a minha parceira, né, o parceiro sugere, olha, tua família tem esse problema, eles estão, né, talvez não te apoiando, não nos apoiando, que tal fazer isso ou aquilo? Isso é uma coisa bem diferente de tu estás proibida porque a tua família é isso, a tua família é aquilo. Então acende o sinal de alerta ali, é o né? primeiro sinalzinho, né, pessoal? É isolar essa mulher, né, dos seus contatos, dos seus familiares, dos seus amigos. Muitas vezes o parceiro faz isso, né? E ali começa realmente um sinal de alerta. Porque isso não é uma agressão física que tu já percebe de cara, né? Muitas vezes as mulheres veem isso até como uma... ele tá cuidando de mim, né? Isso acontece muitas vezes. As adolescentes entram em relacionamentos tóxicos e abusivos nesse sentido, né? Vem aquele rapaz com o qual elas estão envolvidas e apaixonadas num primeiro momento, e ele é um valentão, e ele briga com todo mundo, e ele tem ciúmes, e isso é entendido muitas vezes como tem muito amor. Quanto mais ciúmes é porque tem muito mais amor, né? Proteção, né? Como se fosse uma proteção. Isso, e vai encarar os outros, e vai, na verdade, isso já são sinais de uma pessoa que não tendo seu controle, né, emocional adequado. A gente também às vezes pode falar, né, pode pensar em toda uma história de vida, uma história de preceitos de como deve ser o homem, né, então que também são reforçados pela cultura. Mas quando as meninas, elas caem muito nessa cilada, né, e as mulheres, não só as meninas, né, as mocinhas, né, de achar que aquele ciúme todo é tanto amor assim, né? Romantizar, Romantizar, né? Romantizar a falta de respeito. Eu acredito que esse é o principal ponto. Quando se vê o seu limite sendo invadido e não tendo o teu respeito, porque o respeito é independente de gênero, né? A sociedade em si, ela carece de respeito para a gente poder caminhar juntos, né? Em respeito das nossas regras que nós mesmos, né, estabelecemos. Então, quando vê esse sinal de falta de respeito, eu penso, não sei, posso daqui a pouco, mas eu acho que o primeiro passo é a falta de respeito, né? Falta de respeito pelo teu sentimento pela família, né? Ou pela forma, enfim, que tu pensa. Exatamente. E aí a gente percebe que começam as violências, né? É isso aí. Um relacionamento assim permeado por muita crítica, um companheiro muito crítico, né, que está sempre criticando, dizendo que a pessoa está pensando errado, está fazendo errado, começa a apontar os erros, começa a usar de ironia, de deboche. Isso é a falta de respeito, né? Então a gente fala ter respeito, mas exatamente o que é? É isso. Às vezes a gente pode até pensar que o parceiro está fazendo algo errado, mas existem formas de dizer. Bom, é o livre-arbítrio dele, dela, no caso, né? Então, parceiros excessivamente críticos, excessivamente ciumentos, que começam a cercear esses laços familiares e de amizades, né? Que
começam também a opinar ou até a mandar como que a mulher tem que se vestir, através, às vezes é sutil, eu digo sempre, às vezes é através de crítica. Mas tu fica tão mais bonita sem maquiagem. Mas tu fica tão mais bonita. Eu gosto quando tu põe uma saia comprida, eu gosto quando tu não, né? Então vai começando a criar, de uma certa forma, induzir a pessoa a tá sempre em alerta. Muitas vezes, já peguei muitos, né? A gente, sou psicóloga clínica, atuo no CAPS também, então a gente atende muitas mulheres vítimas de violência e elas vão narrando a vida delas e elas vão revelando exatamente essas coisas. E é um padrão, né, Elza? A gente ouve os mesmos relatos. Às vezes eu chego a fazer laudos, né, para o Ministério Público e eu já coloco assim, ó, tem falas que são padrão de vítima de violência doméstica. Inclusive frases do tipo, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, né? Quando a mulher tenta se afastar um pouco, né? Você nunca vai conseguir alguém tão bom quanto eu, ou alguém que te ama tanto quanto eu. Então esses excessos, né? Isso não tem que ser romantizado de forma alguma. Isso não é amor, isso não é... não é cuidado. A né? violência psicológica, essas que não aparecem, né, digamos, não aparecem, porque quando se fala em violência, pensa só na física, né, ela tá machucada, rosto machucado, enfim, o corpo físico machucado, mas há violências, e eu percebo, assim, que há violências muito mais doloridas do que a física, né, que é essas psicológica, moral, tem a violência sexual também, a gente tem aqueles 5 tipos de violências previstos na lei, né, e a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque às vezes as mulheres pensam, mas ele não me bate, né? Ele me xinga, mas ele não me bate. Não, né? Não, isso é uma violência. Por né? isso que por isso que é importante aquele primeiro, né, na abertura do nosso programa, que é falar sobre a violência. Porque até pouco tempo atrás, né, Karina, tu que atendes no CAPS, tu que, né, psicóloga clínica, está ali na frente, até pouco tempo atrás não se falava sobre esses relacionamentos abusivos da maneira que se fala hoje, não se identificava isso como abusivo, né, como uma agressão. E quanto mais se fala, mais as mulheres se informam, é o que a gente, né, sempre vai procurar trazer aqui no programa também, né, promover a informação, promover a conscientização, falar sobre isso, porque é só assim que a gente consegue evoluir um pouco, né? Evoluir cada vez mais. Exatamente, as mulheres poderem se perceber, né? Perceber o que está acontecendo na sua vida, né? É fundamental, né? A gente precisa tomar as rédeas da vida na mão, né? E eu ia dizer também que muitas vezes essa pessoa que comete esses atos abusivos, ela não se dá conta que ela está sendo um abusador, né? E ela opera, como eu digo assim, né, mesmo por pressupostos que são da própria cultura, claro, acentuados às vezes, né, parte do pressuposto de que uma vez que eu casei com esta mulher, ela é minha, me pertence, posse, né? O certo é ela, o certo é ela cuidar de mim, o certo é ela cuidar da nossa casa, o certo é ela cuidar dos nossos filhos, né? E qualquer coisa que saia disso, já como que está autorizado a reagir, né? Sim. Isso é uma perspectiva, às vezes, que se adota. A pessoa nem percebe que, muitas vezes, ela está sendo abusiva. E aí que se torna mais difícil, mas a mulher tem que poder olhar para dentro de si e perceber: essa relação não tá boa para mim, eu não tô me sentindo feliz. Não adianta se sentir feliz só em determinados momentos, quando recebe lá uma flor, quando, né, sai para jantar. Sim. É preciso que haja respeito para que essa relação dure, ao longo do tempo ela seja saudável, né? Bom, então partindo daqui, né, vamos, a mulher está nesse relacionamento, ela está se sentindo, algumas mulheres conseguem, né, terminar um relacionamento como esse, seguir adiante sua vida. Outras conseguem terminar esse relacionamento, mas quem não consegue, quem segue, é o homem, né? Grandes notícias que muitas notícias que a gente ouve também por aí é das mulheres que conseguem encerrar aquele relacionamento, mas o homem simplesmente não aceita. E aí começa um outro círculo vicioso, né? Daquele homem que fica atrás, que faz ameaças. Então, aí já entramos também numa outra questão, que é uma questão de
denúncia, de agir e de buscar ajuda profissional de segurança. Por isso também, então agora eu vou passar um pouquinho para a Elza, que a Elza está aqui com a gente hoje representando então a Patrulha Maria da Penha, um programa da Brigada Militar Estadual e que é importantíssimo. E a Elza é uma coringa, como ela me disse, né, de quem age diretamente com as vítimas, de quem também está por trás, e vai falar um pouquinho para a gente da Patrulha. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui, poder contribuir, né, com essa pauta tão importante para esclarecimento da sociedade. Quanto mais informação se tem, eu acredito que menos violência se tem, né? A partir do momento, o conhecimento, ele te dá esse poder. Então, a gente está aqui para esclarecer, né, quais são os direitos e começando assim, para identificar com a psicóloga, que ela muito bem esclareceu ali, os inícios da violência. E talvez se perceber se está no meio de uma situação de violência, de um relacionamento violento, né? E a violência, lembrando, não é só física, né? Ela tem aqueles 5 tipos de violência que a gente tem na lei. Eu até anotei aqui para não esquecer, porque na hora a gente fica um pouco nervosa aqui. Tem a violência física, que é a mais comum, né? Tem a psicológica, né? Que a psicóloga deve estar já, né, acostumada a receber. Sexual, tem a violência sexual. É um tipo de violência quando tu é obrigada a fazer sexo sem consentimento, porque o parceiro quer, é uma violência, né? Tem a moral, aquela, como diz, né, tu não vale nada, né? Aquele xingamento para deixar a pessoa se sentindo realmente uma inútil. E a patrimonial, quando não deixa administrar o próprio dinheiro, ou quebra as coisas que se tem para que o celular, por exemplo, confisca o celular, não vou deixar tu com o teu celular, porque daqui a pouco tu tá aprontando para mim. Acontece muito isso também, né? Então, lembrando que tem esses 5 tipos de violência, e dentro dela cabem muitos atos que configuram esse tipo de violência. Então, eu acho que a patrimonial é uma coisa que é bem dúvida, né? As pessoas não ouvem falar muito. Mas acontece muito. Exato, muito. Aquela mulher que não tem nenhuma segurança financeira se ela sai desse relacionamento e também não tem autonomia para usar do dinheiro para a sua subsistência, para a sua higiene, muitas vezes, ela tem que estar pedindo para esse companheiro. Às vezes tem mulheres que inclusive trabalham, ganham o seu valor e ainda assim entregam esse valor nas mãos, né? Ou trabalha junto com o marido e ele gerencia esse valor, esse dinheiro, e decide o que é bom, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e ela tem que estar nesta posição, digamos até infantilizada, pedindo autorização para coisas que ela deveria poder decidir, né? Que são para ela, que são para sua família, para os seus filhos. Então, aí quando acontece esse desequilíbrio num relacionamento, porque o natural, né, o relacionamento saudável é um equilíbrio, onde há 2 adultos racionais que conversam, que decidem, um cede alguma coisa, sempre, né, relacionamento é ceder, mas em parceria. A partir do momento que há esse desnível de violência, e a maioria do desnível, 99,9% a mulher, que é a parte fraca, mulher, e aí que vem a Lei Maria da Penha, que de certa forma, alguns homens veem ela como uma coisa negativa, porque não olham pela perspectiva da proteção social, né? Quando não há esse respeito, se quebra gerações, né? Filhos serão atingidos, que terão relacionamento tóxico. A sociedade toda perde com a violência. Então, a sociedade toda perde com a violência. Eu percebo, assim, cada vez mais que o problema é social. Então, se é social, é nosso, né? Quando é particular, então, o social é nosso. Então, quando isso afeta a sociedade, todos temos que estar juntos nessa, para que a gente possa resolver essa situação. E nem sempre o agressor é vilão da história, porque ele pode melhorar com um tratamento psicológico, né? Exato. Mas até ele não entender, aí entra a segurança pública, né? E esse é o trabalho da Brigada Militar, é garantir a segurança pública. Depois, né, vai se decorrer a situação, né? O psicólogo entra na Os cena. Os serviços, né, de assistência, de saúde. A Brigada, agora vou apresentar o trabalho da Brigada Militar para esclarecer que talvez as pessoas não tenham a compreensão do quais são as funções que a Brigada exerce dentro da segurança pública. Então, a Brigada Militar, ela atua no âmbito nacional, estadual, em 2 pontas, que é o imediato, para cessar a agressão. Está acontecendo uma violência, né, uma ocorrência que a gente chama Maria da Penha. A gente vai lá, a gente cessa a agressão, a gente
pega a vítima, né, auxilia ela, leva ela para atendimento médico primeiro, né, acalma ela, depois a gente leva para a delegacia. A delegacia é feito o registro. Se o autor está no local, a gente prende o autor, conduz para a delegacia também. E daí lá na delegacia, diante da delegada, que é a autoridade competente para solicitar a medida protetiva, se faz todos os trâmites legais. A gente continua acompanhando ela, a Brigada Militar continua acompanhando ela. A gente leva ela para um abrigo, se ela não tem um lugar seguro para voltar para casa. Isso não é a Patrulha Maria da Penha, tá? É o trabalho natural da rede, o do 190. Esse é o 190, esse é o policial, digamos, comum do dia a dia, né? Que inclusive é uma das ocorrências que a gente mais atende aqui em Bento, infelizmente. É uma das ocorrências que a gente mais atende. Eu ia mesmo te perguntar sobre os dados. Daqui a pouco eu vou apresentar. Mas assim, já adianto que as ocorrências que mais acontecem, né, em si, de Bento Gonçalves, é acidente de trânsito e Maria da Penha. Olha só. Um alerta ali, né? É um alerta, porque fica pensando, se é um homicídio, todo mundo fica, nossa, uma pessoa morreu. Sim. E por que não uma violência que destrói uma família também a gente não se preocupar de igual forma, né? Ter esse mesmo peso. Seguindo, então, ainda no atendimento 190. Ou ela retorna pro lar dela, que daqui a pouco era um namorado, um ex que não aceitou, foi lá bater na porta, daí a gente chegou lá, prendeu ele, né? E aí ela retorna pro lar seguro. Ou ela diz, não me sinto seguro. Aí a gente tem a rede de apoio, a gente leva ela pro abrigo, que ela vai ficar um período ali até a juíza deferir a medida. Então, para que compreendamos bem esse processo da medida protetiva, tem esse primeiro momento, então a brigada vai lá, acessa a violência, né, auxilia ela, leva para ser medicada, para ser, enfim, atendido por um médico, medicada, leva para a delegacia, depois para um lugar seguro. A delegada, o delegado, enfim, ali, ele solicita a medida protetiva, encaminha para o judiciário, né, para ser analisado. Em 24 horas a juíza defere a medida. E aí ela manda para a rede, né, para a rede de apoio, que manda para a DEAN, manda para a Patrulha Maria da Penha, que agora eu vou falar, que ela também é a Brigada Militar. Aí manda para o Revivi, eu acredito que manda mais para outros órgãos ali, que agora não me recordo. Isso é de acordo com a ocorrência e vai para um órgão... a medida protetiva ela manda para toda a rede. Sim, toda a rede fica... Todos nós ficamos sabendo que aquela mulher sofreu uma violência e ela precisa de apoio. Né? Precisa de segurança, precisa de apoio. Então todos nós, né, da rede ficamos sabendo que existe uma medida protetiva ativa. Aí chegou para a Patrulha Maria da Penha. Então, o que é a Patrulha Maria da Penha? É um programa pioneiro, né? Ela é referência a nível de Brasil. Ela foi criada em 2012 pela Brigada Militar, pela Polícia Militar. Tanto que os outros estados, quando querem implementar no estado ou em algum município, eles vêm para cá fazer laboratório conosco, né? Olha ver só. como é que a gente trabalha, como é que detalhe nem eu não sabia. É muito importante, é muito interessante também. Por isso que eu antes, no início, eu falei a nível nacional, porque ela acabou se projetando a nível nacional. Nós somos estadual, mas nós acabamos nos projetando a nível estadual porque nós somos os pioneiros. E a gente temos uma equipe maravilhosa, a Brigada Militar, assim, tem uns oficiais que estudam na área, que tem mestrado, pós, tem até doutorados, assim, nessa área da violência. Então tem uns oficiais muito competentes. Os oficiais são os que fazem a parte de organização e de planejamento da Brigada Militar, né? E eu aqui faço a parte prática, né? Uns pentos são, outros agem. Então, aí a Patrulha Maria da Penha, ela é composta normalmente, mas tem mais, depende do número populacional, né, enfim. Mas a Brigada Militar, ela tem normalmente dois patrulheiros. Obrigatoriamente uma mulher, né, para a questão do acolhimento, até para conversar, e o masculino por questão de segurança, tá? Não é regra, tem que ser assim, mas preferencialmente. Então, sempre que se pode, a Brigada Militar atende a esses requisitos. Eles são selecionados dentro do efetivo da Brigada Militar por dois critérios. Um, porque eles querem e acreditam na causa, não pode também, nessa causa tão delicada, obrigar um policial a ir lá se ele não tem o perfil para isso. Então, ele vai ter que ter o perfil, né, de ser esse policial mais psicólogo, que gosta de conversar, que tem também essa empatia pela causa, né. Muito importante, claro. Embora todos nós tenhamos anualmente uma reciclagem, um acompanhamento e instrução sobre o protocolo Maria da Penha. Eu acabei de fazer semana passada, eu e um grupo de 20 colegas, né, e vai ter outros no próximo mês,
A gente faz faz uma reciclagem, faz todo ano, renovando o protocolo de como proceder em caso dessa linha já imediata, na linha de frente, sabe, do 190. Aí é o basicão, digamos assim, né? Todo policial militar tem o básico de como proceder no atendimento de ocorrência Maria da Penha, que é um protocolo diferenciado do comum que a gente atende, né? Então, aí os policiais da patrulha, eles, chamados patrulheiros, eles têm um curso extra dentro da instituição. São chamados, né? E aí tem de várias cidades do estado, fazem uma turma lá e eles são digamos, capacitados, exato, não tinha me fugido do termo. São capacitados e eles recebem um certificado dessa capacitação. Aí, a partir dessa capacitação, eles voltam e começam a aplicar aquilo que eles aprenderam lá. A Brigada Militar ela tem uma estrutura muito boa, assim, de planilhas que eles... um sistema bem informatizado, que é a Brigada Militar lá de Porto Alegre, o comando de lá, ele consegue acessar os nossos dados daqui, saber quantas medidas ativas tem em Bento Gonçalves, por exemplo, quantas tem em Garibaldi, então, por isso é referência nacional, né? Eles realmente têm um sistema muito bacana de acompanhamento, até quando dá esse feminicídio, há uma intensificação de ação ali. Esse ano a gente teve 3 operações própria, direcionada para combater a violência doméstica. A gente tem de 2 em 2 meses. Até anotei aqui, que achei bem interessante, que o capitão a quem eu represento, que é o comandante da companhia, o capitão Morotti, né, ele me solicitou que viesse aqui falar um pouco da patrulha. E aí ele me passou, tivemos essas operações, assim, bem interessante, que é o combate, o foco. Aí a gente também trabalha em conjunto com a civil nesses casos, que tem mandados, né, o agressor ele não obedeceu à medida protetiva, que é o trabalho da patrulha. Ela vai até lá, percebe a situação, se a violência cessou, se não cessou, ela o patrulheiro vai escrever, vai fazer um ofício para a juíza dizendo, olha, essa medida aqui, o agressor não está respeitando. Ele continua mandando mensagem, ele continua rondando, ele continua seguindo ela, né? E sua vítima mantém sempre vocês informados, olha. Tá, não, nós vamos até a gente vai até a residência dela. E pergunta. E fizemos uma visita. É rapidinho a visita, assim. Aliás, é rápido de acordo com o que ela necessita, né? Se ela, eu quero conversar com você, conversa mais. Se não, eu tô bem, tá tudo bem, tá? Então a gente mantém, não está bem, ele está me perseguindo, ele continua telefonando. Outro dia eu vi ele lá na esquina, a minha vizinha disse que ele passa a noite inteira lá fora, dormindo dentro do carro para me vigiar, para ver se eu saio de noite. Então, é feito um ofício mandado para a juíza dizendo, olha, essa medida não está tendo tanta efetividade quanto deveria. Aí a juíza vai endurecer a medida. Antes era só afastamento, daqui a pouco pode resultar numa prisão. E ele vai ficar um tempo, como a gente diz, fechado para pensar de que aquela atitude não é uma atitude correta, que aquilo está agredindo, que está limitando, está tirando o direito da vítima. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas até à vontade para a gente entender, né? A gente saber os bastidores da brigada é tão importante, né? Porque assim, a gente não para pensar, e, enfim, fica ouvindo às vezes noticiários, enfim, a gente não vê que tem toda uma inteligência por trás. Tem toda uma ação articulada, tem todos programas, assim, e eu acho que um dos objetivos nossos aqui é trazer uma certa segurança e tranquilidade para a população, né? Existe um trabalho de rede para acolher a mulher vítima de violência. Então, para a gente resgatar um pouquinho, né? Aquela mulher que está sentindo que não está bem, aquele relacionamento está atravessando seus limites, né? Ou chegou numa situação de violência psicológica grave, com ameaças, né? Está se sentindo oprimida, não tem direito de acessar dinheiro, está passando até necessidades, né? Ou antes disso, quando julgar, né, que não está bem, pode fazer a denúncia, buscar diretamente a DEAN, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que fica aqui no prédio do Cine, né? Aqui eu digo porque estamos no centro, então aqui pertinho, né? Ou em situação de emergência, vai chamar o 190 e os policiais vão estar, os brigadianos vão estar capacitados para fazer o movimento necessário, que situações de urgência, emergência, né, são situações bem pontuais. E aí essa situação vai ser encaminhada, sim, para fazer um boletim de ocorrência, né? Muito importante. Agora me lembrou algo muito importante. Eu acho que se a gente pudesse gravar essa informação, só uma informação de tudo que a gente
né, tá discutindo aqui. Para uma mulher que está sofrendo violência, se ela ainda não tem a medida protetiva, é o 190. Porque é o que de imediato vai cessar aquela violência. Então, não adianta ligar 190. Pode ter o número da patrulha, mas não serve para essas situações de emergência. É 190. A viatura mais próxima vai chegar até ela. Porque aí a gente tem também um sistema de rastreamento via GPS e dá para saber onde é que está a viatura e a mais próxima vai chegar lá. Então, a gente também tem esse sistema. Situações de urgência. A gente tem um despacho também virtual, né? Um sistema que é despachado tudo virtual. Hoje a gente tem tudo tecnologia, né? Até a Brigada Militar também, ela está bem tecnológica. Então, quando despacha, já coloca alto risco. Né? Então, é alta prioridade. Quando é Maria da Penha, é sempre alta prioridade. A gente tem baixo, médio e alta prioridade. Então, a Maria da Penha sempre é alta prioridade, ou seja, ela está à frente de todas as outras ocorrências. E então, emergência, não tem medida protetiva, 190. Tem medida protetiva, 190. Por quê? Porque a patrulha, ela trabalha num horário onde ela pode conversar com a pessoa em casa, normalmente da meia-noite. É um tipo um monitoramento, isso, né? Exato. As pessoas, as mulheres podem se sentir seguras na medida em que tem uma medida protetiva, que eu acho que é bom a gente esclarecer exatamente como é que se dá. A partir da denúncia, tu já falasse da juíza, mas assim, frisar bem, né? Após uma denúncia, essa denúncia vai ser encaminhada para uma medida protetiva. O que é uma medida protetiva, né? É a juíza que vai determinar que a mulher precisa ser protegida de uma agressão a partir de, por exemplo, o afastamento desse agressor do lar. Então, ele vai ser intimado, vai ficar sabendo por um oficial que ele precisa se afastar. Se ele mora na residência, ele vai ter que sair. Se ele não mora na residência, ele vai ter que entender que ele pode chegar até 200 metros. Ou 200, depende dele. Ele não pode ultrapassar este limite, ele não chega mais perto, num raio de 200 metros daquela mulher. Não pode chegar. Essa que é a importância, essa mulher que não está se sentindo segura, saber que ela pode procurar essa rede toda, né? Entender que ela não tem que esperar que esse homem dê um tapa nela, ou que grite com ela, ou que invada a sua casa, se vive fora. Não, se essa mulher, né, você mulher que está aqui nos ouvindo, aqui nos assistindo, está se sentindo de alguma forma invadida, está se sentindo de alguma forma abusada, existem essas redes de apoio. Se você não tem mais o controle dessa situação, já tentou conversar com esse parceiro, já tentou conversar com esse homem, não conseguiu, não está dando resultado, a família também não está conseguindo ajudar, então não espere que a coisa vai piorar. Se você está se sentindo mal, está se sentindo insegura, se esse homem está invadindo a sua casa sem você autorizar, se dentro da sua casa esse homem está te abusando verbalmente, não para com isso, não surte efeito nenhum, né? Você tem apoio, né? Procure essas redes de apoio e não espere, né, pelo pior, digamos assim, né? Mas eu tenho dúvida o que vai acontecer se eu denunciar diretamente, né? As mulheres têm medo. As dúvidas são muitas, né? Medo, dúvida. Conversa com um profissional de saúde. Todo mundo tem, eu aí falo pela estrutura de saúde, né, do SUS, também está capacitada para fazer essa escuta. Então a mulher vai ao posto de saúde, relata para o médico, para a médica, relata para a enfermeira o que está acontecendo. Ela vai dar as orientações também e já vai acionar a rede para tanto escuta quanto atendimento. Às vezes a gente tem situações, né, muito a ver com dependência química, dependência de álcool, são doenças que precisam de tratamento, né? A gente também nem precisa e nem faz, né, de esperar vir do juiz a determinação, muito embora sendo especializados como o que eu trabalho, que é o CAPS. Existem 3 CAPS, né, um adulto, um álcool e drogas e um infantil, aqui em Bento Gonçalves. A gente é seguidamente acionado, né, pelos juizados para fazer a avaliação, possível internação, tratamento compulsório, né, acompanhamento de pessoas
tanto as vítimas quanto as pessoas que, no caso, estão numa dependência de álcool e precisam. Então, eu ia até entrar, Karina, desculpa te interromper, nessa questão do CAPS, né, para que tu falasse também um pouquinho mais pra gente, para aquela mulher, ou, né, que está vivendo, ou que acha que está entrando, né, num relacionamento abusivo, ou ela mesma não está tendo controle, não está sabendo como lidar. Ou mesmo quem tem alguma conhecida, alguém na família, né? Muitas vezes você é uma mãe e você está vendo a sua filha entrando, né, em algum círculo vicioso desses de violência, ou vice-versa. Às vezes acontece muito com idosos também. Eu já vi acontecer de mulheres já com uma certa idade, né, caírem em algumas armadilhas e em relacionamentos abusivos sem saber, muitas vezes esse homem por dinheiro ou por N motivos, né? Como é que essa pessoa pode procurar o CAPS até para para esse acompanhamento psicológico, para entender o que essa angústia está... Porque eu sou uma grande apoiadora de terapia, eu sei que terapia é importantíssimo e muitas pessoas não têm nem condições, né? Dependendo, mas para procurar essas redes que apoiam e que têm esse cuidado e esse atendimento para a saúde mental, porque isso é uma questão de saúde mental, saúde pública, né, de violência e toda essa rede, que a rede de violência é muito grande também, mas a gente quer aqui a de saúde mental e a rede e avisar essas pessoas que a rede de apoio também é grande. Também é grande, exatamente. A porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde, né? É o postinho, como alguns chamam, que está ali territorializado, não à toa, né? Está no território. Cada território tem suas especificidades, né? E aquela unidade de saúde, aquela equipe de saúde, que muitas vezes é uma equipe de saúde de família, né? Então, uma particularidade, um modelo diferente, né? A equipe de saúde da família, que tem o enfermeiro, tem o médico e tem agentes comunitários de saúde, que já visitam, né, um determinado zoneamento, eles estão ali cuidando de todo o aspecto da saúde, não é só da saúde física, é da saúde mental também. São constantemente capacitados para também entender e resolver as primeiras situações de saúde mental ou de doença mental, né, ou enfim, transtornos mentais comuns, como a gente chama, né. Na retaguarda da atenção básica, que a gente chama, que são as unidades básicas de saúde, os postinhos, existem os centros especializados, e no caso da saúde mental são os CAPs. Então, o médico que vai, ou o médico, ou a médica, ou o enfermeiro, ou a enfermeira que vai acolher em primeiro lugar, e que a pessoa precisa buscar, é esse do seu bairro. Esse já vai fazer o primeiro tratamento e vai discutir o caso com a equipe especializada, porque os CAPs são... vai encaminhar dali. Então o CAPS ele não recebe atendimento diretamente, né? Busca espontânea. Vem SUS encaminhado. Vem encaminhado do posto de saúde. A não ser o CAPS AD. O álcool e drogas funciona diferente, porque todo um estudo se entende, né? Que a pessoa, quando ela se mobiliza, né, a buscar uma ajuda, como dependente químico, uma doença muito complicada, às vezes assim há um sofrimento imenso familiar anterior à pessoa mesmo, né, entender que aquilo é grave, que está acontecendo com ela e é uma doença, quando dá aquele momento que a pessoa realmente vê que precisa buscar uma ajuda, então precisa estar à disposição. Então sim, é porta aberta, né? No horário comercial, onde o CAPS AD funciona, as pessoas podem ir diretamente lá que vão ter o acolhimento, né? Então isso é interessante. Os outros dois CAPs são por encaminhamento da rede básica, né? Mas, e também a gente recebe do judiciário e recebe da UPA. Então, situações semelhantes que a Elza estava colocando para nós, onde tem que levar para um atendimento médico, geralmente também é na UPA, né, Elza? Então, a nossa unidade de urgência e emergência da Rede SUS, e ali também o pessoal faz os encaminhamentos para CAPs. Falando de psicólogo, tem algumas unidades básicas que têm psicólogo, que fazem um trabalho, né, ali não clínico extenso, de uma psicoterapia, tal como às vezes a gente desejaria poder fazer, mais de promoção de saúde, atenção psicossocial, mas é um interlocutor muito importante. A gente tem que trabalhar para que todas as unidades básicas tenham psicólogo, né? Eu trago isso também porque, conversando antes com a Elza, muitas mulheres têm receio de chamar a brigada, né, Elza? Dependendo a localização onde está, né, naquele bairro, alguém da brigada.
indo até aquela casa, muitas vezes a mulher não se sente, enfim, não se sente confortável com essa situação. Por isso que eu trouxe essa questão também dos postos de saúde, né? Como é importante dentro da comunidade também ter esse espaço para que essa mulher possa, talvez, não querendo no primeiro momento, né, chamar a brigada diretamente, por achar que aquilo ou é um pouco demais, ou, né, talvez, né, vai ser mal vista na comunidade. Enfim, a gente tem né, diversas situações, né? E até gostaria de um apoio para resolver a situação. Sim, né? Não, tem uma situação, ela quer tentar resolver num primeiro momento, é justo que faça isso, mas sozinha não está conseguindo, né? E aí acho que também vale a gente falar do Centro Revivi, né? Que esse sim é uma unidade também daí da política de assistência social, né? Interligado de uma forma assim fundamental com a rede de proteção à mulher e que recebe por demanda espontânea, como a gente chama, você quer ir lá, vai lá, né? No centro e existe uma equipe com psicólogos, assistentes sociais e que vão dar toda a orientação. Então, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei como fazer, como me movimentar, eu preciso de uma orientação, o que é certo, o que é errado, do ponto de vista jurídico, não sei. Tem Lei Maria da Penha, tem medida protetiva, como é que a gente alcança isso? Como é que funciona, né? As pessoas não sabem como funciona, desculpa interromper. Mas importante ressaltar que não quer envolver a Brigada Militar por vergonha ou por N motivo, isso não te impede de ter a medida protetiva. Exato. Lá no Revivi, eles encaminham direto para a juíza. E ela pode ter uma medida protetiva, onde ela é para quê? O agressor ele vai ser notificado de igual forma pelo oficial de justiça. Ela só não vai ter acompanhamento da patrulha, tá? Porque ela, para não ter a Brigada Militar ostensiva lá na casa dela, daqui a pouco ela se sente desconfortável. Mas isso não impede de ter a medida protetiva vigente, não impede dela ter um acompanhamento no Revivi. E o Revivi faz muito bem isso, sabe? O pessoal que trabalha lá, eles são muito capacitados, eles vão saber orientar muito bem. Então, tem vergonha daqui a pouco no postinho perto de casa porque conhece quem trabalha lá. Não quer a Brigada Militar porque é muito ostensivo, vai fazer passar vergonha. Daqui a pouco, né, o que vão pensar de mim? Vai lá no Revivi, né, e conversa com eles, eles vão encaminhar bem discretamente. A medida ela tem o mesmo valor. E na emergência, né, porque pode chegar a um nível onde não consegue mais aquela situação em que daqui a pouco o agressor se tornou muito mais agressivo, né, ter a segurança de ligar para o 190 com a medida protetiva, a gente vai lá e prende o agressor. Porque é um documento, a medida protetiva é importante dizer que ela é um documento, então tem que carregar contigo. Onde você está, coloca na tua carteira. Porque onde você está, ele não pode estar a 200 metros. Então, se ele está a 200 metros, aquela medida garante que ele não pode estar ali. Você liga para o centro, eu estou aqui, ele está lá. Então, ele está errado, ele vai preso. É simples, né? Tem um tipo penal para isso, né? Por descumprimento de medida protetiva. E vai. Realmente vai. É uma coisa assim que, para nós, a gente vê muito funciona. Realmente funciona. Uma das leis que funciona. Aí vai, preso, vai por bem ou vai por mal, como a gente diz, né? E essa reincidência, por isso que é importante a mulher, né, também avisar a brigada, né, quando tem medida protetiva. Tem uma medida protetiva, ele tá aqui de novo, tá rondando, porque quantos casos a gente vê também de acontecer isso, né? A mulher tem a medida protetiva, aquele homem fica rondando e lá pelas tantas barra essa medida ou não respeita, né, enfim, e a gente vê ali terminando a situação em tragédia. Mas importantíssimo a gente estar conversando sobre isso. Esse nosso programa é para isso, é sobre isso, nosso Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Esse programa que é uma promoção do CONDIM, hoje conosco a nossa presidente Karina Pade, do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui de Bento Gonçalves. Estamos falando aqui de Bento Gonçalves, muitas vezes no programa a gente está falando de locais, né? Mas a gente sabe que pelas redes, né, sociais a gente pode ir para o mundo todo, mas o nosso foco é aqui na cidade de Bento Gonçalves, também região, né, que está por aqui nos ouvindo e entendendo um pouco sobre esse assunto que é mundial, né, o direito da mulher, o direito à segurança, o direito a uma vida digna, né, o direito à igualdade. Eu queria agradecer a vocês para a gente ir se encaminhando para o final, gurias, Karina, Elza.
Muito obrigada a vocês aqui. Uma última palavrinha de vocês, para a gente ir se despedindo. Eu acho que é importante só a gente dar os endereços também, Claro. né? Como eu falava, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher fica aqui no centro, né, de Bento Gonçalves, no prédio do Cine, acho que não há quem não conheça, né? Então tem o seu horário de funcionamento, um horário comercial das 8h30 às 11h30, depois, se não me engano, da 1h30 até as 5 ou 4, porque tem um expediente interno ali. E o Centro Revivi fica na rua 10 de novembro, lá na Cidade Alta, perto da Maria Fumaça ali, né, no complexo administrativo da prefeitura. Aqui também muitas pessoas já sabem onde fica, né? Algumas mulheres, às vezes, Patrícia, não tem nem acesso a celular. Então, é importante que saibam os endereços para fazer essa busca. E, novamente, né, acesse a sua unidade de saúde. As mulheres frequentam muito a unidade de saúde também. Peçam apoio por essa via, né? E busquem se proteger. Um outro ponto, um detalhe que vale marcar, que a Lei Maria da Penha, ela não protege apenas a mulher de agressão do seu companheiro, mas são referente a todas as relações íntimas dessa mulher. Por exemplo, se é uma mãe que está sendo agredida por um filho, que muitas vezes a gente tem situações de dependência química, abuso de drogas, né? Então, também a Lei Maria da Penha protege essa mulher, né? Então, são as relações íntimas dessa mulher onde ela está sendo vítima de violência, né? A última palavra que eu queria deixar, né, é que as mulheres possam entender que são pessoas com os mesmos direitos, né? Que a gente possa ir desconstruindo algumas ideias míticas, né, alguns mitos que se tem a respeito do que a mulher tem que ser ou tem que fazer, né, porque todos temos que ser felizes, nós temos responsabilidade com o outro, né, e o outro também tem responsabilidade conosco. Nosso limite é nosso corpo, nosso limite são as nossas vontades e a forma de resolver conflitos é o diálogo, nenhuma outra forma. Não se bate num homem, não se bate numa mulher, não se bate numa criança, não se bate num animal, né? A gente tem que saltar dessa fase da história, a gente tem que ir para utilizar o que é de mais humano na gente, que é a capacidade verbal de comunicação, de negociação, né? Fazer uma comunicação saudável, com respeito ao outro. Num determinado momento não foi suficiente aquela conversa, calma, vai se acalmar, vai pedir uma orientação de alguém, um aconselhamento, retoma aquela conversa com o seu filho, com o seu marido, vice-versa também, né? Então, a forma de resolver conflitos é dialogando. E quando isso não é possível, é com a justiça, né? Vamos procurar um advogado, vamos procurar a defensoria pública, não é batendo, não é empurrando, não é obrigando, não é manipulando, ofendendo, oprimindo, de nenhum lado. O que a gente preocupa e trabalha muito é que a mulher está na sociedade, muitas vezes por conta de uma cultura numa posição de desigualdade histórica, e é por isso que o sistema de proteção ele versa sobre ela, né? É isso aí, a violência, seja ela verbal, seja ela psicológica, só gera mais violência, não resolve nada. Elza? Amei essa fala, acho que esse é o principal, é o núcleo, né? É respeito e sem violência, diálogo. Eu sempre digo, diálogo. Qualquer situação é diálogo, não tem, ninguém merece ser agredido, né? E complementando a situação ali, para deixar bem claro, quem é vítima na Lei Maria da Penha é a mulher, né? É gênero. O agressor, ele pode ser a tia, a mãe, a sogra, por óbvio, a maior parte é masculino. Aí normalmente é o primo, o tio, o pai, o namorado, o ex, enfim, o padrasto, mas também pode haver violência do outra parte do gênero também, ou seja, uma mãe muito né, agressiva, enfim, situações de relações de afeto. Gostaria também de deixar algumas informações, assim, que a Brigada Militar é basicamente 190. Tendo medida protetiva na emergência é 190.
Eu não tenho emergência, mas eu gostaria de falar com a patrulha. Não sei o número da Patrulha Maria da Penha, ela não chegou até a minha casa ainda, né? Porque, infelizmente, olha, a gente tem medidas ativas, que eu acabei não dando os dados, mas bem rapidinho. Claro. A gente tem ativas, ou seja, que essa dupla, ela fica monitorando, temos 241 aqui dentro, só esse ano, sabe? Do início do ano até aqui. São essas que estão ativas. Então pensem, né? Que é uma questão que não dá para deixar passar. Não, né? não dá. E aí, então, se daqui a pouco não chegou a sua vez, né, não chegou a visita ainda, liga 190, olha, eu quero conversar com a patrulha. Aí o atendente 190 vai passar a informação dela para a patrulha ou passar o número da patrulha para ela, porque às vezes a gente tem o número aqui, mas às vezes não chega até a pessoa, né? E aí o pessoal vai agendar uma visita, vai ligar para ela, vai perguntar que horário que pode, a gente está indo lá, e assim. Então, a patrulha, ela atende por demandas, assim, e durante um horário que não é noturno. Então, é importante saber que emergência é 190. E no caso, Elza, só desculpa que a Karina lembrou, né? Muitas mulheres são tiradas, né, de comunicação, estão sem celular, não tem telefone, não tem um local físico para essa mulher se dirigir. Muito importante. O batalhão ele é localizado na rua Teotônio Vilela, no bairro aqui Coab, em Bento Gonçalves. Mas eu creio que todo mundo conhece a delegacia, né? Sim. Então, o centro, para vir de ônibus até o centro é muito mais fácil. Nasces Brasil, então, né? Com a 13 de maio. Chega ali, vai encontrar. Ou para uma viatura, né? Porque a gente é policiamento ostensivo. Nosso trabalho, o básico da Brigada Militar é policiamento ostensivo, né? Para que não ocorra o crime. E ocorrendo o crime, a gente age para que ele cesse. Aí depois ali o trabalho investigativo é da Polícia Civil. A gente trabalha nesses nichos, nessas competências. Mas uma coisa que eu queria deixar muito frisado, que é convocar a sociedade para essa luta. Porque como eu posso ajudar? Primeiro, tirando da mente que a Maria da Penha, como é conhecida, né? Ela protege a mulher e ela, digamos, menospreza o homem. Não é essa a ideia da lei. Não é esse o espírito da lei que foi criada. O espírito é para que não haja violência, né? Então, não haja violência. A violência, ela só regride a sociedade, ela só nos torna menos do que somos, a gente não consegue evoluir, né? Então, a ideia é que se cesse essa violência. E como eu posso contribuir? Denunciando. Tu não precisa nem se identificar. No vizinho do lado é que eu tô escutando um barulho e um choro de mulher, um grito de criança, coisas sendo quebradas, alguém pedindo socorro. Liga 190. No máximo é o síndico abrir a porta e voltar pro apartamento dele. A gente entra, a gente bate na porta e a gente pergunta como é que tá a situação. A gente faz isso. Mas já liguei 10 vezes, não importa, é o nosso trabalho. A gente vai 10 vezes lá. Vai 20, vai 20. Alguns a gente chega, desculpa incomodar, chamar de novo, mas aí tem né? Porque um condomínio tem várias situações acontecem. A gente não se desculpe, é o nosso trabalho. Então, façam isso, contribuam como? Denunciando. Denuncie 190, a gente sempre vai. Nem que não seja nada, não aconteceu nada. Às vezes é só realmente uma conversa entre o casal, chega, a gente fala muito alto. Tudo bem, né? Só para saber que a gente está aqui, né? Que a gente desconfiou, né? Nos desculpe, fiquem à vontade. Não é ideia invadir, mas também não é ideia deixar que o crime aconteça, né? Esse tipo de violência aconteça. Então, a Brigada Militar, ela dá muita importância, É prioridade, é alta prioridade nas nossas ocorrências, a violência doméstica. Então, para que primeiro né, ouça o que a psicóloga falou sobre a questão da violência, sobre ninguém ter o direito de agredir ninguém, e que a agressão só leva a mais agressão e nos regride como ser humano, né? E outra que você pode contribuir denunciando, não precisa nem se identificar. Eu escutei, eu ouvi uma violência, liga 190, a gente vai verificar, eu acho. Muito obrigada, Elza, Karina. Acho que como mulheres a gente fica um pouco mais tranquilas, né, de saber que tem toda essa rede de apoio. Esse foi mais um Vozes Femininas. Eu sou a Patrícia Larentes e até o próximo programa, então. Obrigada a todos. Obrigada.